Fala, turma boa, professor Almeida Júnior, canal Bora Atualizar. A aula de hoje está associado a uma das novidades junto ao sistema econômico, junto às atividades econômicas agrícolas e pecuaristas mais relevantes, mais importantes e significativas da atualidade, que é justamente uma atividade associada a muitos desafios de planejamento, de investimentos, a desafios associados à necessidade de relacionar meio ambiente com a questão econômica. E aí, ficou curioso? Ficou? Então depois da vinheta você vai ter um show sobre se... Solta a vinheta, papai! E aí, meu querido, e aí, minha querida, beleza? Como é que tá a tua preparação para o teu tão sonhado exame de seleção? Tá caminhando para frente? A aula de agora, a aula desse vídeo está associado aos chamados sistemas agroflorestais. Exatamente isso. O que é que tu deve entender por sistemas agroflorestais? Tu deve entender que é uma inter-relação, tu deve entender que é uma conjugação, que é uma reunião, que é uma ligação ou simplesmente um consórcio, tá? Associado à questão de plantio de espécies agrícolas com espécies florestais. É justamente um consórcio associado a criações de rebanhos com atividades naturais, com atividades florestais. Falar de sistema agroflorestal é justamente isso, é você associar, é você consociar formas de uso do solo acompanhado com na mesma área geográfica, e nessa mesma área geográfica você tem ao mesmo tempo tanto cultivos de espécies perenes como também cultivos e criações de espécies não perenes. Tá? Então, quando se fala em sistema agroflorestal, é justamente você associar, tá certo? Essa ligação, tá certo? Essa relação de quê? De elementos perenes, de elementos semi-perenes, associados à importância dos elementos ecológicos, associado à importância da geração de renda e também não esquecendo que o sistema agroflorestal, esse consórcio, essa reunião, essa conjugação, essa inter-relação de elementos naturais e elementos artificiais acompanhados da questão do ciclo. Geralmente, o ciclo ele é curto, porém, no entanto, bastante produtivo. Então, é uma atividade econômica que hoje, tá certo, recebe o carimbo de sustentabilidade. Por quê? Porque ela consegue consociar, consegue aliar, consegue colocar na mesma área geográfica tanto interesses econômicos, como também coloca interesses ecológicos. É uma das atividades, como eu mencionei, mais cheias de desafios. Por que, professor Almeida Júnior? Porque requer a necessidade de planejamento, a necessidade de investimentos e, sobretudo, a necessidade de estudos e pesquisas sobre aquela área geográfica, sobre aquela área ecológica. Lembrando que o sistema agroflorestal ele pode ser aplicado em todos os biomas brasileiros. No mundo, onde é que você vai encontrar essas experiências? Costa Rica, você vai encontrar no Chile, você vai encontrar nos Estados Unidos, você vai encontrar na Colômbia exemplos de atividades econômicas baseadas nos sistemas agroflorestais. O que pode acontecer, o que deve ser levado em consideração no ato, no momento de se implantar e posteriormente se implementar o sistema agroflorestal. Ou seja, quais são os principais critérios, tá, para se colocar em prática um sistema agroflorestal? Deve-se levar em consideração a qualidade do solo. Geralmente o sistema agroflorestal é marcado pela utilização de áreas já degradadas, daí já é um benefício, daí já é uma vantagem anunciada a princípio. Leva-se em consideração como critério a classificação climática, leva-se em consideração como critério as espécies que vão ser consociadas, leva-se em consideração os objetivos dessa prática agrícola e pecuarista, juntamente com as questões associadas às questões, os elementos naturais, leva-se em consideração o mercado consumidor da área, também é levado em consideração o critério operacionalidade, tá? Acompanhada da legislação que nós temos hoje associados a essa forma de atividade econômica consociada. Na realidade, tá? Uma prática onde você vai ter o combate de pragas, você vai ter o combate de ervas invasoras pela própria natureza.
tá? Então os custos geralmente são baixos. Mais uma vantagem, mais um benefício dos modos de produção chamados sistema de agroflorestas, os denominados SAFs. O que você deve entender? Rende, só para você ter ideia, se rende, só para você ter ideia, nós temos hoje aproximadamente mais de 490 mil estabelecimentos rurais que praticam esse tipo de atividade econômica consociando elementos naturais com elementos artificiais. Nós temos aproximadamente mais de 13,8 milhões de hectares de áreas geográficas antes degradadas para essa prática de atividade chamada agroflorestal ou simplesmente agroflorestas, principalmente nas macro-regiões Nordeste e, em especial, na macro-região Norte do Brasil. São as duas principais áreas que hoje se pratica essa atividade econômica sustentável. Sustentável por quê? Porque ela apresenta garantias, tá? E é justamente essas garantias e são relacionadas com essa consonância, com essa sintonia, tá? Tanto de elementos econômicos como também de elementos ecológicos. É mais uma das vantagens, mais um dos benefícios que o sistema agroflorestal traz, tá certo? Nas suas atividades, na sua prática, juntamente com relação ao quê? A questão, quando eu falo de fertilidade, quando você falar de redução da erosão, quando você tratar sobre o tratamento, sobre a qualidade, preservação e conservação de nascentes de água. O sistema agroflorestal, ele apresenta a possibilidade, tá, da palavra resiliência, a possibilidade, a capacidade de se regenerar. Tá? É um outro grande benefício do sistema agroflorestal. Mas ele só dá certo, sabe por que ele dá certo? Porque ele consegue associar as relações ecológicas, essa questão da resiliência, com as questões econômicas. Então os interesses conseguem, de certa forma, se casar, conseguem, de certa forma, se relacionar. Um sem agredir o outro. Então é uma das grandes marcas do sistema agroflorestal. Claro que você vai estar ficando até o final desse vídeo, eu te dou mais informações bônus. Tratar sobre o sistema agroflorestal é você associar a diversidade das espécies, tanto espécies animais, vegetais, como também espécies implementadas, inseridas naquela área geográfica. Outra grande característica do sistema agroflorestal é a redução da acidez do solo. Exato, como eu mencionei há um minutinho atrás. É o combate, tá certo, natural às questões vistas no olhar econômico de forma também natural. Ou seja, os custos vão lá para baixo, sem contar com a melhoria junto à questão do balanço hídrico daquela área geográfica, daquela área ecológica. Por que área ecológica? Porque não esquece, o sistema agroflorestal, ele pode ser implantado em qualquer bioma de todo o território brasileiro, tá certo? Lembrando que isso você vai ter, por exemplo, as desvantagens da mecanização, já que é um consórcio. Por exemplo, na macro-região norte, a mecanização vai ser bastante difícil. Mas, senhores, os benefícios são maiores que as desvantagens do sistema agroflorestal. A cada R$10 investido nessa manutenção, nesse manuseio, nessa forma de arranjo espacial, ligando elementos naturais com elementos artificiais inseridos naquela área geográfica, retorna R$16. Repito, a cada R$10 investido no sistema de consórcio, retorna em média R$16. Então você vai ter, literalmente uma forma de atividade econômica evidentemente viável, praticada, tá certo? Regulamentada pela legislação, já assistida, por exemplo, pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. Por quê? Porque uma das outras características do sistema agroflorestal é justamente o quê? Captura de carbono. Tá? E então, mais uma vez, você observa o quê? A relação, tá certo, do sistema agroflorestal como sendo uma tendência viável
sustentável com relação às atividades econômicas no nosso país, tá bom? Então, fica como dica para você que ficou até o final desse vídeo. Rentabilidade, sustentabilidade, economia, tá certo? Meio ambiente, aspectos sociais, tudo isso estão presentes nos chamados sistemas agroflorestais, turma boa. E aí, gostou do vídeo? Tá? Se você gostou, deixa um like pra gente, compartilha nosso vídeo, faça esse vídeo chegar cada vez mais longe, numa maior quantidade de pessoas. Vamos ajudar a gente aqui a crescer o nosso canal. Professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar. Bons estudos!